por essência, assim, um dos pilares da democracia do parlamento, exatamente. Então, eu queria agradecer aqui àqueles que nos ouviram e depois me colocar à disposição aqui para o debate, porque já roubei mais de uma hora do precioso tempo de vossas excelências e dos colegas que aqui se encontram. Muito obrigado. Muito boa a colaboração trazida aqui pelo doutor Sérgio. E nós passamos imediatamente a palavra ao doutor Luiz Antônio Eira, e depois nós vamos debater, perguntar, tirar dúvidas, né? Muito obrigado, senhor presidente. Uma saudação especial, então, ao nosso presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Antônio Garotinho, deputada Dorinha, professora Dorinha, autora do requerimento e presidente da subcomissão que trata do regimento. Saudação também às deputadas Luísa Erundina, Benedita da Silva, a todos os nossos colegas aqui, muitos especialistas em regimento, vejo aqui na plateia, né, um tema bastante caro para todos nós, servidores da Câmara dos Deputados. Eu queria, inicialmente, senhor presidente, saudar a iniciativa da comissão. Eu acho que nós já temos maturidade suficiente, né, decorrido o tempo do nosso regimento inicial, logo em seguida a Constituição, a promulgação da Constituição de 88, nós já temos suficiente de maturação, como o senhor falava da questão do parlamento americano, que às vezes se debruça e às vezes permite com que as matérias possam ser maturadas. Isso vai bem ao encontro, por exemplo, eu trouxe aqui uma citação do professor Raul Machado Horta, que eu gostaria de ler, que ele se refere ao processo legislativo como a técnica a serviço de concepções políticas realizando fins do poder. E ele fala, daí a sua mutabilidade no tempo, né? E a sua compreensão variada, refletindo a organização social, as formas de governo e de Estado, a estrutura partidária e o sistema político. Isso o professor Raul Machado Horta, na sua obra de Estudos de Direito Constitucional de 95, coloca esta frase. E ela vai exatamente ao encontro deste debate, desse processo de reformulação do regimento que se inicia na Câmara dos Deputados. Evidentemente, o regimento ele tem um número, são inúmeros pontos que precisaríamos debater. Professor, eu queria comunicar aos nossos colegas que essa apresentação estará passando aí na tela do computador. Quem quiser ligar, pode ligar para assistir. Isso. Então, é exatamente isso que eu falava. Nós vamos, então, fazer um corte e, no tempo que nós dispomos aqui, nesses 30 minutos, nós vamos falar um pouco sobre questões que tangenciam a área das comissões. Até porque, como diretor do Departamento de Comissões, e são muitos os tópicos e algumas luzes sobre os aspectos regimentais com relação às comissões precisam ser inseridos nesse debate. Eu diria até que o regimento, com relação às comissões, doutor Sérgio, ele está no nível macro, né? O regimento aponta para um regulamento das comissões que nunca foi editado, que nunca foi feito, né? Talvez fosse um bom momento para a gente refletir sobre esse regulamento das comissões e podermos descer alguns detalhes que, eventualmente, a simples remissão aos procedimentos de plenário não atendem, realmente não atendem e fica num nível muito mais alto, né? Então, é uma questão que a gente pode colocar. Eu vou deixar também, presidente, aí com os senhores, 2 estudos elaborados pela assessoria do DECOM, que dizem respeito às questões regimentais que nós vamos tratar aqui. Isso vai servir aí de base também para que os senhores possam se debruçar e, eventualmente, contribuir para algum aprofundamento aí nessas questões que serão debatidas. Eu deixarei depois com a doutora Sônia, nossa secretária, e fica à disposição de todos os senhores parlamentares. Bom, o primeiro ponto que eu queria, na verdade, a agenda que nós vamos passar, uma agenda aí composta por esses 30 minutos, compõe basicamente esses 5 temas. Nós vamos falar um pouquinho do poder conclusivo das comissões, um avanço extraordinário introduzido pela Constituição de 88, mas que não foi bem assimilado, não foi bem recebido dentro do nosso regimento. Nós vamos colocar um pouquinho com relação a essas questões. As comissões permanentes e temporárias, a participação da sociedade, a partir inclusive dessas pinceladas que o doutor Sérgio bem trouxe aqui ao debate,
a modernização do processo legislativo, e algumas questões pontuais, evidentemente, não esgotam o tema, mas são pontos que a gente já gostaria de trazer para reflexão, para que pudessem ser consideradas nesse debate também. Com relação especificamente ao poder conclusivo das comissões, antes de entrarmos no poder conclusivo das comissões, seria interessante que o parlamento pudesse fazer uma reflexão sobre o modelo de parlamento que a Câmara dos Deputados gostaria de ter, e que isso, vamos dizer, e os impactos disso na sua missão, naquilo que a gente entrega para a sociedade brasileira, né? Existem muitos modelos de parlamento no mundo, né? E o sistema de comissões, na teoria e da ciência política, o sistema de comissões, ele está mais afeto a uma análise um pouco mais acurada, um pouco mais técnica, um pouco mais elaborada, porque no plenário nós não temos tempo. No nosso processo legislativo, o plenário ele dá as deliberações finais, a composição política se impõe e é aquilo que sai ali como forma final. Então, o sistema de comissões ele tem que refletir um pouco mais desse debate. O doutor Sérgio bem falava aí de sistemas de avaliação, de sistemas de barreira que pudessem permitir um debate um pouco mais profundo, um pouco mais elaborado. Mas a gente percebe nitidamente, a teoria traz isso bastante debatido, sobre o papel das comissões, um papel que às vezes se apresenta de maneira mais forte, principalmente nos países de fundo parlamentarista, e algumas comissões, um sistema de comissões um pouco mais fraco, um pouco mais enfraquecido, principalmente em países de cunho mais presidencialista. A nossa Constituição ela trouxe um pouco desta mescla, né? E aí nossas comissões ficaram em determinados momentos com alguns instrumentos bastante efetivos, bastante interessantes, mas que na prática, nós vamos ver, não se traduz desta forma, né? Então isso nós precisávamos pensar, e eu acho que isso deriva primeiro desta reflexão, da reflexão de que tipo, qual modelo de parlamento que nós precisamos ter aqui para refletir e para atender melhor a sociedade brasileira, né? Então, a partir daí se constrói os modelos e os modelos de comissões derivados disso daí. E o poder conclusivo das comissões, ele está exatamente inserido nesse contexto. Veja bem, a Constituição de 88, até por um viés um pouco parlamentarista que trouxe, introduziu o poder conclusivo. Só que esse poder conclusivo, ele acaba muitas vezes, diria eu, como que eclipsado por alguns instrumentos regimentais que existem e que acabam inviabilizando o poder conclusivo na maior parte das matérias em deliberação, né? Nós temos aí os recursos, nós temos aí as decisões de colégios de líderes, puxa direto para o plenário muitas das matérias, temos as medidas provisórias, temos uma série de coisas que acabam eclipsando um pouco desse poder conclusivo das comissões, né? Uma questão que é fundamental e que o nosso regimento, talvez por ter sido elaborado logo em seguida à Constituição Nova, de 88, ele não tratou bem, foi nessa questão que diz respeito à votação da matéria no plenário versus a votação do parecer nas comissões. Então, veja bem, no plenário nós votamos as matérias. O que é votado no plenário é a matéria. E com isso se consegue ter uma flexibilidade maior, né? O plenário, de fato, tem um poder conclusivo, vamos dizer assim. Nas comissões, quando a gente vota os pareceres, isso nos leva a algumas situações bastante esdrúxulas, né? O que é votado, então, é o parecer. Vamos admitir, por exemplo, uma matéria que foi votada na comissão A, favorável ao parecer, era favorável à proposição principal, né? Foi votada dessa forma, rejeitando a outra proposição. Na comissão 2, ela pode ter um sentido inverso. O parecer, também aprovado, ele aprovou a proposição apensa número 1 e rejeitou a proposição principal, né? Veja bem, nós temos aqui 2 pareceres pela aprovação, deputada Erundina. Todos 2 são pela aprovação, mas eles são completamente antagônicos, né? Eles ficam desequilibrados. Isso daí
com relação a esse item seguinte, a gente não tem uma boa caracterização do que seja um parecer divergente. Os dois foram pela aprovação. Existe, inclusive, uma resposta a uma questão de ordem que diz que parecer divergente está nesse nível, aprovação ou rejeição. Neste caso, nós tivemos dois pareceres votados em comissões diferentes pela aprovação, todos dois. Eles são difíceis de serem mesclados. Nós não votamos a matéria, veja bem, nós votamos os pareceres, né? Então, essas questões a gente precisa trazer e interpretar melhor nessa reformulação do regimento, porque o viés do poder conclusivo, ele não estava muito bem, eu diria assim, compreendido na fase de elaboração do nosso regimento de 89, né? Outra questão, a questão dos critérios para a elaboração da redação final. O doutor Sérgio sofre com isso, né, doutor Sérgio, com relação à elaboração da redação final. A redação final é feita na Comissão de Constituição e Justiça. Existia antigamente uma comissão de redação, isso foi absorvido pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que também agora absorveu a questão da redação final. Muitas vezes esses processos estão distantes, né? Muitas vezes aquilo que foi decidido lá no plenário é feita a redação por aqui, e até as regras de plenário, muitas vezes, fazem um texto ali na hora, completamente novo, né? Fica difícil, aqui para uma comissão distante, elaborar uma redação final, né? Então, essas questões precisam ser consideradas também aí. Luiz, me permita só uma observação, rapidamente. E nós temos no plenário simplesmente um procedimento em que é uma mera ficção. Aquela votação da redação, logo após a votação da matéria, não existe redação final nenhuma pronta, e todos nós sabemos. Isso, às vezes, leva a uma responsabilidade muito grande da equipe que tem que trabalhar. Claro, nós sempre buscamos, né, a relatoria, um deputado, alguém que subscreva com a responsabilidade do mandato, mas fazemos uma análise técnica cuidadosa, pegamos as notas taquigráficas para ver qual o sentido de cada votação. Mas, às vezes, ainda assim, isso tudo é difícil. E outro dia, eu questionei um projeto que a redação final não era exatamente aquilo que tinha sido votado. E não é culpa de quem escreveu, porque é impossível entender aquilo ali. Então, e é isso mesmo, presidente. A gente precisa, mas só fazer também uma ressalva aqui, que graças ao entender ao trabalho valoroso da Comissão de Justiça, que tem assim uma boa sintonia com a gente consegue minimizar muito esse mas eu diria que são heróis, Sérgio. O pessoal lá, além de uma competência sem par, são heróis. Mas é um tema que talvez precisasse ter uma regulamentação específica, a questão das redações finais, né? Uma outra questão que é bastante contraditória é a questão dos prazos, né? Muitas vezes, presidente, uma matéria que tem o poder conclusivo nas comissões, os prazos que são impostos a ela, com a abertura de prazos de emendas, não sei o que e tal, se tornam maiores do que uma proposta que não tem um poder conclusivo. Quer dizer, aquela ideia de dar o poder às comissões para dar uma maior celeridade no processo, em determinados momentos se volta contra a própria ideia. Então, é uma questão que a gente precisa melhor equilibrar também aí na discussão do novo regimento. Como segundo tópico, o Sérgio já colocou algumas questões com relação à quantidade de comissões. Eu sempre digo o seguinte, a gente pode querer criar quantas comissões se quiser. No nosso regimento não há uma limitação, exceto para a questão das CPIs. No entanto, nós vamos ter sempre a limitação do número de parlamentares. Nós só temos 513 parlamentares, e alguns da mesa já não participam das comissões. Ou seja, a gente não adianta criar um sem número de comissões, a gente pode mostrar claramente na história que o número de comissões ele tem sido crescente, né? A gente acaba tendo comissões um pouco assim, fictícias. São comissões que às vezes são criadas e que não funcionam. E não funcionam pela simples matemática, né? Nós só temos 513 deputados e eles não podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? É uma questão aqui que se coloca também, até a estrutura física fica complicada, presidente. A gente hoje só tem 16 plenários, né? Nós já temos 20 comissões permanentes.
eu não conheço nenhum outro parlamento no mundo que tenha 20 comissões permanentes. Eu acho que o Brasil, de todos os que eu conheço, é o que tem o maior número de comissões permanentes já, né? Chegamos muitas vezes, a doutor Silvio me falava outro dia que chegamos a ter uma época de 70 comissões temporárias, ou seja, quase uma centena de comissões em funcionamento simultâneo. É impossível esse tipo de questão, né? Então, nós precisamos pensar numa forma de ter, como hoje existe para as CPIs, um número máximo de comissões simultâneas. Não sei se é essa a forma, isso evidentemente vai caber o debate político, mas precisamos pensar numa forma de racionalizar as nossas comissões e aí sim empoderá-las, e aí sim dar a elas a atribuição de uma análise um pouco mais substantiva das suas matérias, né? Uma outra questão diz respeito à prorrogação dos prazos de comissões especiais. Nós temos um exemplo aqui clássico de uma comissão que foi prorrogada 7 vezes, né? E fica complicado a gente manter uma comissão dessa por tanto tempo, né? E vamos assim, como que dividindo a atenção dos senhores parlamentares sobre diversos temas, né? Então, esse número acaba só crescendo, presidente. Então, a gente precisa pensar um pouquinho nessa questão da quantidade de comissões para que elas possam ser, de fato, um pouco mais empoderadas. Falava aqui dos eventos simultâneos e a presença dos deputados, né? Tivemos recentemente uma questão que chegou à mídia, de parlamentares da Comissão de Justiça, que só tinham uns 2 parlamentares numa sessão, né? 2 naquele momento, evidentemente, né? Essa diversidade enorme de comissões e de atividades, nós não falamos só das atividades de comissões para os senhores parlamentares, isso talvez seja uma questão até, vamos dizer assim, não maior, né? Mas há uma série de outras atividades que exigem a presença do parlamentar, o plenário, as atividades de fiscalização, como dizia o doutor Sérgio, de representação. Quer dizer, nós precisamos, então, racionalizar um pouco mais essa questão. Uma outra questão diz respeito à quantidade de membros. Se a gente fizer uma análise histórica, as nossas comissões só aumentam a quantidade de membros, só aumentam para acomodar um pouco mais a questão da proporcionalidade partidária e tal, mas isso joga contra a sua efetividade. Né? Como é que um deputado, aumenta o número de deputados, isso significa uma presença de um deputado em 5, 6, 10 comissões. Nunca tem quórum. Nunca tem quórum, né? E veja bem, o regimento da Casa fala, nas reuniões de comissão, que as deliberações da comissão se darão mediante a coleta do nome e do voto de cada parlamentar. No rigor, todas as deliberações de comissões deveriam ser nominais, todas, no rigor do regimento. Evidentemente, essa é uma leitura, há outras leituras, né? Então, isso tudo a gente precisa pensar, né, na hora de montarmos essa nova estrutura aí de comissões. Então, falava aqui das votações simbólicas também. As votações simbólicas, que se faz com muita frequência no plenário, em tese, nas comissões, na letra do regimento, não deveriam existir, né? Mas, dada essa ampla gama de atividades, é o que mais a gente percebe, o que mais que a gente vê. Com relação à questão do regime de urgência, a urgência urgentíssima, ela muitas vezes retira das comissões aquela tarefa que cabia, de fato, às comissões, a análise um pouco mais técnica dos assuntos. Evidentemente, ninguém poderá questionar que há matérias que a urgência urgentíssima se impõe. Isso é uma questão absolutamente lógica, né? Mas há que se criar algum elemento de não prejudicar, talvez, o debate um pouquinho mais técnico, né? Muitas vezes a urgência urgentíssima é pedida de qualquer forma e ela é levada diretamente ao plenário e o debate fica prejudicado, né? Então, é uma questão... O pior é quando o nosso colega deputado lê o seu relatório no plenário, ninguém tem nem aquilo na mão, não tem nem capacidade de entender o que está sendo votado. Pois é. Complicada é a questão da agenda. É verdade. Como disse o doutor Sérgio aqui, você agora coloca, né? Que é uma agenda mensal do que vai ser votado, até para os deputados se prepararem, discutirem o assunto, estudarem o assunto, poderem emendar o assunto. Você conhece o relatório na hora de votar.
Às vezes não está nem impresso, é só lido. Dr. Sérgio é patrocinador de um projeto, presidente, que vai usar mais intensivamente a questão da tecnologia da informação para minimizar esse efeito. A gente vai colocar no plenário e nas comissões também, vamos dizer assim, a formatação do texto online, né? À medida da aprovação de requerimentos, de destaques, e de como é que o texto está ficando, para minimamente dar ao parlamentar aquela noção do que está sendo apreciado e como é que aquilo está ficando em termos finais. Só para comentar que a nossa amiga Júlia Rosa da Cruz de São Paulo, aproveitando o nosso Democracia, mandou aqui um comentário, né? E a gente registra e estimula que todos participem também. Ela sugere aqui que a mesa da Câmara deveria organizar os projetos em andamento de forma a seguir uma ordem cronológica, para que todos os projetos prontos para a pauta sejam de fato votados, da mesma forma com as medidas provisórias. É a sugestão dela. Né? E que não deixe acumular projetos, se necessário, fazendo sessões mais vezes por semana, como foi sugerido aqui. Júlia, isso tem a ver com aquilo que o doutor Sérgio falava na questão da agenda, da formulação da agenda, né, e das regras regimentais, de forma que isso possa ser tratado de uma maneira mais equânime, vamos dizer assim. Né? Bom, uma outra questão que a gente precisa levar em conta na reformulação do regimento diz respeito à participação da sociedade. O doutor Sérgio já falava desses instrumentos, né? Hoje, isso é imperativo. Outro dia eu estava lendo uma reportagem e que dizia o seguinte: olha, se há 5 anos se falava, presidente, que um bom profissional, um profissional respeitável no mercado, tinha como características a sua boa formação, a sua experiência nas instituições das quais fez parte, esse tipo de coisa. Hoje, o primeiro item na seleção de bons profissionais é a sua reputação na internet. Né? Então, hoje, as empresas já selecionam os seus profissionais tendo como primeiro ponto de consideração a sua reputação na internet. Né? Isso mostra de uma forma bem clara que esse mundo de comunicação virtual, ele é ponto essencial nas relações hoje. E quando eu trouxe esse exemplo, vamos dizer assim, da vida pessoal, né, da formação e da seleção de pessoas, para dizer o seguinte: olha, a Câmara de Deputados, as suas comissões, as suas lideranças, as suas frentes parlamentares também têm presença na internet. E a sua reputação na internet, de cada um desses órgãos e da casa como um todo, também é considerada pelo cidadão. Né? Então, esses instrumentos de participação da sociedade, eles precisam ser, vamos dizer assim, trazidos para a nossa regra regimental, para o nosso processo legislativo. A deputada Manuela, ela, quando relatar o Estatuto da Juventude, ela decidiu usar fortemente o instrumento da democracia. Né? Então, colocou o texto à disposição da sociedade, que pudesse fazer críticas, além da contribuição ordinária, normal e muito intensiva dos senhores parlamentares, que transformou muito o texto. Hoje, 30% da lei que está aí, né, promulgada, do Estatuto da Juventude, foi derivada das contribuições diretas da sociedade na democracia. Ou seja, são instrumentos, né, que o parlamentar, sem abrir mão da sua função constitucional de legislar, de fiscalizar e tal, pode lançar mão. Né? Então, é uma realidade que está aí. Né? Hoje, o Cristiano aqui pode depois colocar, nós temos um número muito crescente de parlamentares que buscam os recursos aí de participação da sociedade que a Câmara já oferece. A Câmara, neste ponto, é o parlamento mais proativo do mundo, reconhecido aí por muitas publicações, nessa questão da participação popular, né, da interação com a sociedade. Tá? Falei, então, da importância das redes sociais, mas nós precisamos regulamentar isso. Isso precisa ter
ter um regramento, né? Veja bem, antes de qualquer coisa, nós temos a nossa Constituição, né? E a Constituição define a nossa democracia como uma democracia representativa. Os representantes do povo são os legítimos legisladores do povo, né? Então, isso precisa estar muito bem regulamentado. Bom, e uma questão que está sendo aí muito debatida já nessa legislatura também, o presidente Marco Maia instituiu um grupo que é coordenado pelo deputado Paulo Pimenta, que trata da questão da iniciativa popular, né? A Comissão de Legislação Participativa, eu acho aqui, senhor presidente, é a comissão vocacionada para esse tipo de questão, né? É a comissão que mais relacionamento com a sociedade tem, é a Comissão de Legislação Participativa. Agora, nós precisamos aprimorar os nossos instrumentos de iniciativa popular. Hoje, cada vez que chega aqui um projeto de iniciativa popular, nós não temos condição de conferir se tem o apoiamento das assinaturas, se aquelas assinaturas são, de fato, daqueles cidadãos, né? Então, nós precisamos criar instrumentos para que isso possa acontecer e acontecer de uma maneira como a Constituição prevê. Bom, esse último ponto mais específico diz respeito à modernização do processo legislativo. Os senhores têm acompanhado, os senhores parlamentares têm acompanhado aí nos últimos anos uma verdadeira mini-revolução nessa questão da modernização, né? A Câmara dos Deputados, ela, desde o início, desde há muito tempo, quando o doutor Sérgio era secretário da Comissão de Justiça, começou um esforço muito grande no sentido de fazer com que os seus processos, dentro do processo legislativo, fossem automatizados e pudessem sair. Tinha desde aquela época a vertente de ter uma publicização, né? Então, a publicidade do processo legislativo da Câmara, senhor presidente, ela é inigualável. Eu conheço muitos parlamentos nesse mundo, nenhum tem sequer perto do grau de interação com a sociedade do nosso processo legislativo. Todas as proposições são divulgadas, todas as emendas, os pareceres, todos os votos dos senhores parlamentares, todos os discursos. Falou no plenário, está imediatamente na internet. Falou no plenário, em no máximo 30 minutos, o texto, não é só a voz, o vídeo, o texto está disponível na internet, né? São avanços significativos, mas nada disso hoje está no nosso regimento, né? A gente precisa, eu defendo que o regimento não traga uma internalização de tecnologias, porque as tecnologias mudam, e mudam numa velocidade muito grande, né? Mas hoje nós temos o contrário. O regimento ele traz algumas questões, vamos dizer assim, restritivas, de procedimentos que o regimento não precisava dizer o como, né? Precisava colocar o princípio, o como deixa para que regulamentos o façam, né? Essa é uma questão também a serem colocadas. E para finalizar, nós trouxemos aqui algumas questões pontuais para reflexão, que dizem respeito não só às comissões, mas a outras questões também. A análise de admissibilidade de PEC, hoje, ela está colocada só da forma da sua da admissibilidade daqueles preceitos básicos. Juridicidade e constitucionalidade. Isso. Por exemplo, não se faz uma admissibilidade com relação à matéria em si. Aquela matéria de PEC, nem o mérito, presidente, a questão aquela matéria é objeto de PEC ou é objeto de lei infraconstitucional, né? Então, nós temos um conjunto enorme de PECs aí que, eventualmente, não são matérias de Constituição, são matérias de ordenamento jurídico de um nível, um degrau abaixo, né? Então, esta é um juízo que talvez nós precisemos colocar na consideração da admissibilidade das PECs, né? E isso vai ao encontro de uma eventual harmonização e racionalização do número de propostas de emenda constitucional que nós temos aí. Muitas delas, né? Nós vamos analisar agora uma PEC. Qual que é a PEC que está nessa semana aí, Sérgio? Eu estava vendo esses dias. O Sistema Nacional de Cultura.
Tem algumas questões relativas a remunerações, algumas questões desse tipo também que estão aí e que muitas vezes são trazidas no nível constitucional. Mas vamos dizer, a análise da admissibilidade ela não alcança isso, ela alcança somente os requisitos formais, juridicidade, aqueles outros quesitos, e não alcança embora muitas vezes até na questão do mérito se entre um pouquinho nessa questão. Mas na nossa forma de ver, isso podia ser colocado no nível da admissibilidade também. Né? Arquivamento de proposições ao final da legislatura, o doutor Sérgio já colocou, e eu concordo 100%, nós precisamos ter alguns critérios. O ano passado, nós fomos instados pela mesa da casa oferecemos algumas sugestões, e essa foi uma das que o Departamento de Comissões ofereceu. Né? Nossa proposta à época era que as proposições fossem arquivadas em até 2 legislaturas, né? 8 anos. 8 anos, né? Talvez não precisássemos nem esperar o final da legislatura, tá? A gente coloca aqui legislatura, mas se a gente fixar um prazo, 8 anos, isso se dilui ao longo do período e evita aquele assodamento final da legislatura e início da outra legislatura. Porque ela pode ser apresentada no terceiro ano. Aí vai ter que esperar. Pois e até o dia, foi apresentada no dia 15 de março de 2001. Ela pode ser arquivada com 4 15 de março de 2009 está arquivada, entendeu? Anos. Automaticamente. Né? Quer dizer, a gente poderia pensar em alguma coisa desse tipo também. A questão da declaração da prejudicialidade é um outro problema. O regimento diz que o presidente da casa e os presidentes de comissões podem declarar a prejudicialidade. O que é um problema grave, porque, veja bem, a matéria que passa pela Comissão 1, digamos que o presidente da Comissão 1 declare prejudicada alguma questão, como é que isso vai ser tratado pela Comissão 2? Né? Então, é um ponto a ser... E veja bem, aqui volta a questão da votação do parecer versus votação da matéria. Né? Aqui, o parecer, nós votamos na comissão o parecer. Né? O parecer não pode sugerir uma prejudicialidade. Né? Mesmo que ele vote pela aprovação do projeto A, ele tem que votar, se ele não quiser colher o projeto B, pela sua rejeição. Né? Então, nós temos uma questão a tratar com relação à prejudicialidade aqui. Deliberação de requerimentos é uma outra questão. Tá? Nas comissões, os requerimentos que dizem respeito a procedimentos, ok, eu acho que é relativamente simples. Mas com relação a requerimentos que dizem respeito à matéria, por exemplo, algum requerimento de realização de uma audiência pública com os convidados A, B, C e D, isso precisa ser regulamentado. A gente não tem nenhuma regulamentação com relação a coisa de requerimentos nas comissões. A gente usa subsidiariamente as regras de plenário, mas que não se adequam exatamente às questões pontuais das comissões. Com relação à designação de relatores, é outra questão. Todo início de legislatura vem aquela questão, presidente. O senhor é o novo presidente da comissão X. Mantém ou não mantém os relatores que estão designados para a matéria que estão na comissão? Né? O regimento fala em uma única situação, que é a situação de o presidente avocar a matéria decorrido um determinado prazo. Né? Mas muitas questões se colocam com relação à designação e à redesignação de relatores, principalmente em final de legislatura. Tá? Outra questão que nós precisamos regulamentar melhor é a alteração de parecer do relator. Tá? No plenário, como o Sérgio bem colocou, muitas vezes o texto é constituído lá, em cima da hora, né, sem nada. Né? Nas comissões, nós temos, às vezes, sugestões de parlamentares em tempo de apreciação de relatório. Muitas vezes, veja bem, isso tem um impacto. Se a matéria é de apreciação conclusiva, deve-se abrir ou não novamente o prazo para emenda, se há uma alteração de relatório. Né? É uma questão que se coloca. Né? Então, precisamos detalhar um pouquinho mais essas questões. Outras questões dizem respeito, e aqui muito rapidamente, que o meu tempo também já está esgotado, reuniões conjuntas.
né, não há nenhum regramento, né? Então, como é que são feitas as reuniões conjuntas? O regimento fala só em comissões especiais, né? A gente precisa ter e são feitas normalmente reuniões conjuntas. Quem preside uma reunião conjunta? Né? Normalmente é compartilhado, fica um pedaço um presidente, outro pedaço outro presidente, precisam regulamentar essa questão. Eventos externos, e aqui nós estamos observando, e cada vez mais, até numa resposta de aproximação da Câmara à sociedade, um aumento significativo de eventos externos da Câmara dos Deputados. Né? O regimento proíbe a realização de audiências públicas fora do Palácio do Congresso Nacional. Né? E aí se faz seminário, mesa redonda, conferência, encontro, qualquer outra coisa, que não chame audiência pública, porque o regimento proíbe. Né? Então a gente precisa pensar na regulamentação dos eventos externos, mesmo porque hoje a sociedade ela meio que clama mais por esse tipo de coisa. Mas a gente não tem estrutura nenhuma para eventos externos. Bom, tramitação de projeto de código em comissão, isso aqui toda vez, é raro, graças a Deus é raro, mas quando acontece, nós caímos numa seara de ausência completa de regra. Não existe regra detalhada para esse tipo de questão. Né? Então, como é que fica a questão por exemplo, da divergência do relator parcial com o relator geral? Né? Uma série de questões dessas não são tratadas em regras. Né? Então, precisamos pensar um pouquinho nesse tipo de questão também. Bom, regras para a elaboração de emendas às leis orçamentárias pelas comissões permanentes, não há. Não temos regras. Precisamos, eventualmente, pensar nisso aqui. Mesma coisa, tratados internacionais de direitos humanos, a Constituição coloca aquela questão de 3/5 para ter o mesmo status de emenda à Constituição. Né? E isso também nós não temos nenhum tipo de absorção de regra na questão do processo legislativo. E, por fim, a Lei de Acesso à Informação. Hoje, eu acho que foi um avanço tremendo a questão da Lei de Acesso aqui no país. Evidentemente, estamos passando por uma fase de transição, onde há uma série ainda de questões que precisam ser colocadas, mas eu deixaria isso aqui como um pano de fundo, para que a gente também pudesse considerar essa questão de uma maior prestação de informações, ou principalmente de uma melhor prestação de informações à sociedade, também na questão do regimento. E, finalmente, presidente, eu queria passar rapidamente algumas questões. A primeira, falei rapidamente, a gente precisa pensar também na questão do regulamento das comissões, que existe previsão regimental e nunca fizemos. A segunda questão é informar os senhores parlamentares e aos interessados no assunto de regimento que no Departamento de Comissões nós constituímos um núcleo de excelência em regimento interno. Nós temos pessoas que são especializadas, que têm publicações nessa área, inclusive, e que estão permanentemente se reunindo e discutindo e debatendo temas relacionados ao regimento interno. Então, nós colocamos isso à disposição inicialmente e primeiramente dos senhores parlamentares, esse grupo, e também de todos os que quiserem participar. Nós temos fóruns de discussão com relação à questão de regimento, e nós temos, inclusive, um fórum dos secretários de comissão, que tem muita experiência também na questão regimental, e que discute vários desses temas. E essas discussões, como eu falava, o nosso regimento ainda está num nível muito macro, principalmente com relação à questão de comissões, resultam em orientações técnicas aos secretários e aos presidentes da comissão. Evidentemente, por não estarem no regimento, não vinculam, são compilações, são meras compilações da prática, da experiência e das discussões que são feitas. Então é isso, presidente. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de participar desse debate, colocar o Departamento de Comissões da Câmara à disposição do senhor, da professora Dorinha. Antes da sua conclusão, eu queria uma pergunta rápida aos dois. Houve uma proposta, resolução número 63. Queria a opinião de vocês a respeito dessa resolução. Foi uma proposta de mudança do regimento interno. Vocês conhecem, e se conhecem, qual a opinião de vocês? Me perdoe, assim,
pelo número, não tenho conhecimento. Eu vou pedir para o Luiz Cláudio acessar aqui o nosso sistema. De 2000. E puxar. 2000. Reforma. Foi uma proposta ampla de reforma do regimento interno. Isso. Isso. Foi criada uma comissão especial, foi debatida. Deputado, eu da minha parte, eu confesso ao senhor que não me debrucei, conheço, sei do histórico, sei da realização do trabalho, mas não tenho conhecimento profundo que seja, sei de alguns temas que são constantemente abordados, mas não conheço o texto. Da mesma forma, presidente, na verdade, ao longo desses últimos anos, não foi só essa proposta que surgiu. Algumas iniciativas também localizadas, alguns grupos foram criados, mas eu diria o seguinte, nenhum deles prosperou a ponto de chegarmos a um debate um pouco mais técnico e político com relação à reformulação do regimento como um todo. Eu diria o seguinte, que inicialmente há que se fazer um consenso político. Não se reforma o regimento de uma casa se não houver um amplo consenso político, né? São matérias que dizem respeito à correlação de forças políticas de qualquer parlamento, são matérias que dizem respeito a possibilidades, instrumentos de obstrução por um lado, de aceleração por um outro. Então, sem um consenso político não há clima para fazer isso, né? E eu acho que a comissão aqui, a subcomissão, professora Dorinha, deputado, eu acho que ela tem esse papel. Eu acho que criar as condições para que a gente possa, de fato, promover uma reforma de regimento de uma forma ampla, né? E ao longo desses, eu diria aí, últimos 20 e poucos anos de regimento, houve mudanças localizadas, mudanças pontuais, mas nunca houve uma discussão mais aprofundada do ponto de vista técnico e político que desse as condições para que a gente pudesse fazer uma reforma, inclusive com a discussão do modelo. Nunca houve isso. Agradeço ao doutor Luiz Antônio Eira. E vamos aqui, então, às perguntas. Antes, porém, das perguntas, eu pergunto à nova deputada Dorinha, professora Dorinha, quer fazer alguma pergunta, professora? Antes de abrir aqui para os inscritos. Bom, eu vou, na verdade, eu tenho uma dúvida, primeiro para o doutor Sérgio, em relação à questão das comissões especiais da medida provisória. No modelo da comissão, nós temos a alternância Senado e deputados, presidente, relator e relator revisor. Pela abordagem que foi colocada, o formato, durante o trabalho da comissão, o relator vai construir um texto, teoricamente, que o relator revisor também está participando e acompanhando essa alteração. Depois da votação aqui, no caso da Câmara, o texto vai para o Senado, teoricamente o relator revisor apresentará um novo texto com as contribuições e a votação final aqui da Câmara. Não sei se seria assim, né? Mas a minha dúvida é justamente essa. Eu digo que a própria comissão tem muita dúvida em relação ao papel concreto do relator e o relator revisor, principalmente porque existe uma alternância, ora Senado e ora Câmara, e isso altera também o papel do quem é relator e quem é relator revisor. No caso, em relação às comissões, eu queria, na verdade, colocar a estrutura das comissões, o número de audiências públicas que são aprovados. Inúmeras audiências são aprovadas, na minha opinião, muitas vezes sem critério de importância, de organização, e elas são aprovadas, mas sem compromisso de realização. Acaba, muitas vezes, a gente não tendo como prestar conta do trabalho da gente. Eu apresentei uma audiência pública extremamente importante, foi votada pelos deputados, o presidente põe, se quiser, se não quiser, ele não coloca nunca para marcar a data. Às vezes ele põe um tema que foi aprovado há, sei lá, 3, 4 anos atrás, faz uma audiência que tem mal quem está falando, porque nem o autor está lá presente, e às vezes uma audiência importante ela não é realizada. A distribuição de relatoria também não tem nenhum critério a não ser
de uma boa vontade do presidente, que às vezes você não tem nem ciência de saber como é que foi distribuída a matéria, tem uma relação de força, de oposição. Eu sou da Comissão de Educação, a presença do governo é muito forte, porque os partidos negociam as suas vagas, então nem a representatividade está garantida, e muito menos a distribuição de relatorias. Então, a aparente equilíbrio e correlação, eu não entendo que seja preservado. Em muitas situações, a dificuldade, inclusive, de abordagem. Alguns projetos, obrigatoriamente, viram indicação. Em outras situações, um projeto da mesma natureza, ele é aprovado em determinada comissão. Então, assim, eu acho que o funcionamento, entendo que a comissão é extremamente importante, é onde a gente teria tempo de ter um aprofundamento maior em relação ao tema, mas entendo que, eu não sei se do ponto de vista só regimental, mas é extremamente complicado o próprio funcionamento para garantir realmente um equilíbrio. Sem contar que, muitas vezes, também, pela própria dificuldade, tem determinados projetos que eles não entram nunca em votação, porque o relator nunca está presente. O projeto, você tem que, às vezes, até se indispor com um colega, pedindo que um colega devolva um projeto seu que está há 6, 8 meses com ele, e ele devolve depois de um ano sem manifestação. Então, assim, alguns incômodos, E uma outra, em relação à comissão especial, o relator apresenta um voto, é aberto para de emenda, depois ele altera o substitutivo, às vezes depois ele já vem com um voto complementar que mexe de 20 itens, ele mexe em 19. Você não pode mais apresentar emenda. Então, você não tinha problema antes, mas o texto foi tão alterado que o que foi apresentado não condiz. E você está votando numa coisa que você já não mais acredita e que tem problemas graves. Era alguns mais desabafos. Muito obrigada. Bom, antes de passar aqui as perguntas, eu gostaria de dizer o seguinte: nós estabelecemos algumas prioridades, que eu acho que eu pude recolher na conversa que tive com uma boa parte dos colegas deputados. Os 4 temas que mais afligem os deputados são funcionamento do plenário. Não é claro o funcionamento do plenário. A partir da agenda, todos querem acabar com reunião de colégio de líderes semanais, estabelecer uma reunião do colégio de líderes mensal, estabeleça um calendário para o mês. Ou seja, reunião do colégio de líderes é mensal, e se decide a pauta de votação mensal, e não se pode sair desta situação. Reunião de colégio de líderes semanais, eu imagino como deve funcionar ali. Se decide que vai votar e sai catando, correndo todo mundo, um projeto que o colégio de líderes decidiu. Isso é absurdo. Então, acho que esse é um ponto que nós vamos focar. Funcionamento do plenário, a partir da reunião do colégio de líderes. Segundo, funcionamento das comissões em todos esses ângulos que já foram colocados aqui, inclusive o regulamento das comissões. Outro ponto é tratar de forma diferenciada as propostas de emenda constitucional. Você não pode tratar uma mudança da Constituição da mesma maneira que você trata uma lei comum. E hoje em dia tudo praticamente é tratado da mesma forma, e se torna absurdo tratar uma mudança constitucional de uma lei infraconstitucional que não tem absolutamente, às vezes, a menor relevância, como tem a Constituição do país, fica sendo mudada toda hora, tratando de assuntos que nem são constitucionais, como alguns pontos que são colocados na Constituição, que são matérias específicas, de estatutos específicos do consumidor, estatuto da criança, ficam constitucionalizando tudo. E são matérias que devem ser colocadas, e por isso eu acho que o regime de tramitação de PEC deve ser completamente diferente dos demais, precedido de ampla discussão, mais cautela, comissão geral, sem tantas prorrogações, mas que seja mais debatido. E
os recursos, de uma maneira geral. É outro ponto que nós vamos querer tratar. Prazo para esses recursos, validade desses recursos, né? Ordem cronológica dos recursos. Não podemos ficar infindavelmente com recursos ad eterno, como nós temos aqui. Nós focamos alguns pontos, que se nós quisermos mudar tudo no regimento, passar assim, olha, vamos começar aqui agora a escrever um novo regimento, nós não vamos andar. Então, acho que alguns pontos que estão sendo recorrentes na palestra de quase todos que já vieram aqui e do que a gente tem ouvido dos colegas, eu acho que esses pontos são, assim, aqueles de mais urgência de serem resolvidos. Eu acho que podem ser resolvidos porque há, como o doutor Luiz Antônio colocou, e também o Sérgio, há uma vontade política de que isso aconteça. Essa é uma casa política, sem consenso político, sem vontade política, as coisas não acontecem. Né? O primeiro inscrito é o Jairo Brode. Gostaríamos só de limitar o tempo de pergunta e resposta, por causa do nosso horário. Jairo, secretário da Comissão de Educação e Cultura, a professora Dorinha é uma das integrantes, ela tem sido testemunha do nosso esforço para sistematizar, racionalizar os trabalhos e dar mais agilidade. Nesse sentido, presidente Garotinho, gostaria de me somar à sua ideia de que não apenas, não estou legislando em causa própria, mas não apenas o presidente, mas para que também o secretário da comissão tenha mais fôlego para trabalhar com mais consistência, por 2 anos, e não apenas por 1. Quando se começa a implementar um trabalho, o secretário e o presidente acabam saindo. Não é que eu esteja legislando em causa própria, estou favorecendo aí a presidência. Né? Bem, a minha sugestão é o seguinte, nós temos como o Luiz Antônio falou, uma equipe que nos assessora regimentalmente. Eu queria que essa equipe, ou associado com outros colegas que detivessem conhecimento, fizessem um trabalho assessorando essa equipe da Comissão de Legislação Participativa, porque trabalhasse mais decididamente na produção do regulamento das comissões. Eu não sei de que forma seria, porque é necessário que nós tenhamos esse regulamento. Por exemplo, instituímos algumas coisas que agilizam o nosso trabalho. A senhora Dorinha é nossa companheira nesse sentido, até nos apoiou lá, aprovando algumas coisas. A partir da 4ª sessão, que o deputado não comparecer, ele perde a relatoria e o presidente, então, indica um outro relator, algo que na nossa comissão não vinha acontecendo. Temos que regulamentar mais claramente as subcomissões. Eu sei que a Cátia e o Luiz Cláudio estão trabalhando nisso. Eu acho que devia um pouquinho mais além. O deputado que não comparecer a 4 sessões tem que sair da comissão. E aqui para dar quórum é uma dificuldade. Né? Se o cara não quer, é melhor não entrar. Né? É verdade, acaba agilizando os trabalhos. A subcomissão, por exemplo, é muito vaga a legislação sobre ela. O regimento fala que deve-se atender o que fala o regimento interno. Por exemplo, algo bem claro, todas as reuniões deverão ser gravadas num plenário, etc. Nós temos 4 funcionando e não há a mínima condição de conseguirmos um plenário para que isso ocorra. É necessário que a comissão ceda um funcionário para ser o secretário. Não há condição de cedermos um funcionário para as 4 subcomissões. O que nós adotamos? Isso talvez tenha que se transformar no regulamento que vier a ser produzido para nos dar força legal. O servidor do gabinete do presidente da subcomissão acompanha essa reunião, depois nos retransmite o que foi decidido e o nosso ateiro lá da comissão é que faz a ata. Ou seja, questões simples, mas que necessitam ser regulamentadas para dar foro legítimo para essas decisões. Isso que a professora Dorinha falou, que ora o projeto é aprovado e vai para a CCJ, ora é rejeitado com indicação. Nós acordamos, os deputados acordaram na comissão que projeto que não é de iniciativa parlamentar, criação de escolas, criação de disciplinas, são rejeitadas no âmbito da comissão e transformadas em indicação para o Poder Executivo. Ou seja, isso não está regulamentado. Nós precisaríamos, então, ter esse foro legal. Aí me parece que essa subcomissão de regulamento, que se somaria
a reforma do regimento interno, para dar mais, então, força e legitimidade ao trabalho que nós estamos tentando implementar. Ok, Jair, muito obrigado pela sua sugestão. Na verdade, não é uma pergunta, é uma sugestão. Juliana Freitas. Bom dia, boa tarde já, né, a todos. Juliana Freitas, da Secretaria-Geral da Mesa. Na verdade, eu tinha uma dúvida, são temas complexos, acho que meses, talvez séculos de discussão, mas eu vou tentar conseguir eu queria um pequeno esclarecimento. Especificamente, doutor Luiz Antônio, me chamou muita atenção em relação ao tema levantado sobre a problemática de votação nas comissões. Eu, à época, já trabalhando tanto em liderança quanto na Comissão de Direitos Humanos, num momento diferente, e falando do poder conclusivo, queria entender o que o senhor está chamando de votação de matéria e votação de parecer. Porque, a meu ver, as comissões deliberam matéria. E porque, se não for dessa forma, o que significa o parecer? Não é verdade? E há uma diferença, por certo, dessa construção de texto em plenário, desse poder de construção de texto em plenário, ou mesmo de um texto nas comissões, quando ela tem poder conclusivo. Então, eu queria entender um pouquinho melhor, com o passar da sua explicação, me foi aclarando, mas ainda me gerou essa dúvida dessa questão do que seria matéria e o que seria parecer. E, por último, também uma segunda pergunta bem rápida, e aí me vem com um pouco de apreensão, mas eu vou aproveitar o seu gancho das questões tecnológicas. Se é muito hoje claro para a sociedade e para as pessoas tão cartesianas, com esse raciocínio fantástico da ciência exata, de que algumas coisas não podem ser regulamentadas, que eu não posso colocar em lei tudo, por exemplo, sobre informática, como o senhor disse, porque o avanço da informática é muito rápido em relação a quando se legisla. Uma grande preocupação que eu tenho, eu acredito realmente que algumas coisas, esse famoso regulamento de comissões, que está aí desde 1989 aguardando aparecer, que por certo é necessário, que alguns procedimentos são necessários. Mas me assusta muito ver também ainda, com essa visão do direito ou do jurídico, essa sanha de falta regra, falta regra, falta regra, falta regra, precisa de regulamento, falta regra, como se escrever regra fosse solução, como se o direito também não fosse tão dinâmico quanto a informática. Então, é preciso repensar um pouco que tipo de procedimento, porque o fato de faltar regra, talvez será que falta norma? Porque, às vezes, a norma, pelo princípio, você pode interpretar uma situação. E realmente regulamentar e fazer regra, às vezes engessar. E não faço de forma alguma, tenho um problema jurídico, né? Sou apaixonada pelo direito. Não faço de forma alguma defesa de que se deixe sem regra, até porque senão a gente perde assessores jurídicos e advogados por aí, perdemos todos os empregos. Mas muita cautela, eu fico pensando, se há essa devida cautela nessa senha de eu preciso de regra, eu preciso colocar no papel, eu preciso regulamentar, o maior exemplo disso, né, foi procedimentalizar procedimento e regra de medida provisória no texto constitucional. Então, assim, eu gostaria de saber, assim, há que se fazer um regulamento, mas será que se precisa regulamentar tudo? Bom, Juliana, obrigado aí pelas suas considerações. Tem duas perguntas, né? A primeira diz respeito à votação da matéria e votação do parecer. O regimento diz que nas comissões se vota o parecer do relator. Isso o regimento coloca, né? O parecer do relator. E aqui nós temos, embora possa parecer uma discussão assim um pouco etérea, isso limita uma série de questões. Quando no plenário você votar a matéria, isso significa você ter o conjunto das questões para deliberar.